Bom dia, tudo bem? Hoje eu estou aqui, nesta manhã. Não tivemos algumas gravações por causa da festa, Mas eu quero desejar um feliz ano novo para vocês que estão assistindo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que Deus ilumine a casa de vocês. Hoje de manhã tem uma convidada muito especial, O nome dela é Patrícia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Nena. Bom dia a todos. Espero que esse podcast seja uma bênção para edificar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a Patrícia, ela vai falar um pouco da história dela. Sim. E a história dela é muito linda e também vai falar um pouco o que Deus fez na vida dela. Porque Deus, ele é maravilhoso. Quando a gente deixa ele entrar nas nossas vidas, ele faz coisas maravilhosas que a gente mesmo nem acredita. Então, Patrícia, me conta um pouco da sua história. Vamos lá. Eu tenho 6 filhos, Para quem não me conhece, eu tenho 6 filhos. Boa noite. Eu vou contar aqui um pouco do meu testemunho, Da minha vida, como começou. Eu tenho 6 filhos. Para iniciar, eu tenho 6 filhos e meus filhos são bênção, Mas não começou assim com bênção, Meu testemunho de vida, eu conheci meu esposo faz 21 anos agora que nós estamos juntos. Olha que bênção, Sim, 21 anos esse ano, agora em fevereiro vai fazer. E eu conheci assim, na rua, ele tinha me visto. Ele estava passando na calçada. Amor à primeira vista. Eu estava saindo da minha casa e para ir para um bloco de carnaval. Eita, olha isso, Deus. Eu não era convertida ainda, hein? Então, estava saindo para ir para um bloco de carnaval com uma amiga e ele passou no outro lado da rua. Eu lembro que eram 3. Ele fala que um é o irmão, o outro eu não me lembro ao certo. Mas nós passamos e eu lembro que algum deles mexeu e ficou psiu, psiu. E aí eu não olhava. Eu nunca gostei de homens assim que ficam mexendo com as mulheres na rua assim. Nunca liguei. Uhum. Então eu não olhei. Aí a minha amiga olhou e ela falou assim: Patrícia, um deles é bonitinho. Ela ainda falou assim. Aí eu falei: não vou olhar. E eu não olhei. Aí fomos pro bloco de carnaval e tal. Quando foi no outro dia, me chamaram para ir para uma festa. Nós fomos para essa festa e quem tava lá? Ele, só que eu não sabia quem ele era, porque eu não tinha visto ele no dia anterior. Enfim, aí a gente tava curtindo lá a festa e tal, tinha muita bebida, era pagode, era tudo. E aí, quase no final da festa, veio um rapaz e veio conversar comigo, Falar que queria me conhecer e tal. E aí, esse rapaz, que é o Leandro, meu esposo, ele saiu, ele parou na frente, nós dois estávamos na calçada lá fora. Ele parou na frente do cara e na minha frente falou assim: tu vai ficar com esse cara feio aí? Olha que intimidade. Não acredito. E eu não conhecia ele. Ele falou: tu vai ficar com esse cara feio? Aí eu falei: meu Deus, quem é esse cara, Aí, enfim, mas aí eu já... Sabe quando você olha com um olhar assim diferente? Eu falei: nossa, é bonito, Aí eu peguei... Entrei pra festa de novo, aí depois ele veio conversar comigo novamente. Nós começamos a ficar, E aí fomos indo, ele foi depois pedir pro meu pai, porque o meu pai, ele sempre criou a gente assim, Sim, então sim. eu tinha que pedir permissão, pra ele, o e certo, eu fazia, é o certo, sim, e eu fazia questão, E aí falei, ele até achou um pouco estranho, porque acho que, não sei se estava acostumado. Ele teve um outro relacionamento, que é onde tem um outro filho, então ao todo são 7, ele tem 7, de nós dois são 6. E aí ele falou, foi falar com meu pai, aí meu pai aceitou, tudo bem, aí continuamos, fomos namorando, aí eu engravidei muito rápido da minha filha, da Letícia, e a Letícia, eu digo que foi um milagre, porque o médico... Anteriormente, eu tive que tirar uma trompa, uma das minhas trompas estourou. Eu não gosto muito de falar desse assunto, sim. Mas a minha trompa estourou. E aí eu quase morri. O médico, quando eu saí da sala de cirurgia, ele falou pra mim que eu fui um milagre. Que ele falou ainda assim: eu não sei ao que você adora, se você tem algum Deus. Ele falou assim: mas agradece, porque você foi literalmente um milagre.
Olha que porque bênção. meus órgãos já tinham sido tomados todos, né? Por dentro já estava tudo infeccionado, eu já não via mais meus órgãos nos exames, porque estava tudo cheio de sangue apodrecido já. Então tiveram que lavar tudo, então literalmente foi um milagre. E aí depois disso ele falou para mim que para mim engravidar eu ia ter que fazer um tratamento. E eu digo que o tratamento foi o meu esposo, porque eu não precisei fazer tratamento nenhum. Olha, antes de um ano eu engravidei da minha filha. Eu engravidei muito rápido, eu tinha 3 meses com ele, eu já engravidei da Letícia, né? Aí veio a Letícia, não passou muito tempo, nem 2 anos, já veio o Carlos Leandro, que é o segundo. A Letícia tá com 19, o Carlos com 17. Aí depois do Carlos veio o Davi Lucas, que ele tem 11, fez 11 agora em novembro. Vem a Liz, que é a Liz Baby, que é onde depois eu vou falar um pouquinho, né? Sim. Da loja. E depois veio a Sara, que é a Rapinha, né? Esqueceu da Maria. E a Maria, é verdade. Olha, gente, eu tô esquecendo de uma filha. Meu Deus do céu. A Maria vem depois do Davi. É Letícia, 19, o Carlos, 17, Davi, 11, a Maria 9, a Liz, 5 e a Sara, 3. E aí são as minhas 6 bênçãos. E assim, né, quando eu conheci meu esposo, nós bebíamos muito, né? Ele bebia muito, meu esposo já era um alcoólatra mesmo. Eu bebia muito também, eu já entrei, antes de me converter, entrei como alcoólico 4 vezes. Eu digo que também Deus teve misericórdia. Estava no ritmo, né, dele também, sim, porque sim, a gente bebia Jesus, muito. Né, era exatamente. Um tempo ignorante, né, então... Exatamente, e eu bebia muito quando a gente estava junto. Então, eu era daquelas que... Eu trabalhava desde muito novinha, né? Eu com 12 anos, eu já trabalhava com meu pai tinha um restaurante em Cubatão, e eu já trabalhava com ele, então eu criei uma responsabilidade muito cedo. Então eu assumia isso, né? Eu tinha esse negócio de trabalhar, de me sustentar, de sustentar meus filhos, né? Que o meu esposo, ele tem um testemunho assim, eu digo mais forte do que o meu, né? Que vai estar aqui em breve. Vai, então eu não vou contar para vocês ficarem curiosos, mas ele era alcoólatra, já estava nesse estágio, né? E aí foram vários processos, assim, ele me batia, ele bebia muito, que ele vai contar depois pra vocês, ele ainda vai estar aqui, então eu vou deixar isso pra ele contar o testemunho Sim. dele, né? Mas eu sofri muito durante 7 anos e foi onde que eu tomei a decisão da gente separar, né? Eu só tinha a Letícia e o Carlos, aí nós nos separamos e pra mim não tinha mais volta, né? Eu falo que pra mim não tinha, foi Deus mesmo, porque não tinha mais volta, não tinha mais sentimento, eu não tinha mais, quando ele ia ver as crianças na minha mãe, que eu voltei a morar com eles, né, eu deixava ele lá e eu saía, eu não queria nem contato, ou eu falava, pode levar, mas ele não levava, ele ficava lá, ele queria ficar lá, aí eu pegava e saía, eu não queria mais contato nenhum, né, então como eu trabalhava mesmo, então eu sempre tive isso também de Independente, né? Independente. Eu não preciso de ninguém, não preciso de homem nenhum. Que isso caiu por terra também, né? Deus me fez passar por um processo, que é onde veio a Liz, que eu vou estar falando. E aí foi assim. Aí ele ia lá, eu não queria ver, não queria falar com ele nem nada, não tinha mais contato, não tinha sentimento, não tinha mais, assim, raiva dele, mas não queria mais contato. E aí foi onde ele um dia jogando bola, ele estava no campo de futebol e que era o nosso líder, né, que era o Edmar e a Ludmila, né, que eu louvo a Deus, né, pela vida deles, que foi eles que nos apresentaram, né, a Jesus. E aí o Edmar estava nesse campo também. E aí encontrou ele, e ele estava naquele estado, né, porque a gente estava separado, ele tinha vindo de São Paulo, ele já não tinha nem mais roupa, assim, eu digo, para vestir. Nem roupa ele não tinha. Então, aí o Edmar perguntou para ele se estava tudo bem. Perguntou 3 vezes e ele falou, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí na última foi onde que ele falou para ele que não estava tudo bem. E ele já não viu o Edmar fazia anos. Eu digo que Deus preparou tudo, né? Então que ele estava ali naquele lugar e encontrou o Leandro. E Deus o encontrou, né? E aí perguntou para ele falou que não estava tudo bem, que tinha se separado da esposa, que tinha perdido a família, os filhos. E o Edmar chamou ele para ir para a igreja, que é onde que é o nosso ministério. Nós nos convertemos lá, faz 13 anos que nós estamos lá, né? Nossa igreja não tem placa, ela tem um nome, mas ela não tem placa. Isso mesmo. E aí o Leandro foi,
foi primeiro que eu, e aí onde que ele me chamou para fazer na época das células, né? E aí ele falou, vamos pra célula, tal. Eu falei, não, eu não quero saber de igreja, não quero saber de ser crente. E eu falei para ele, tu tá indo pra igreja para se esconder atrás da Bíblia, eu falava para ele, né? Porque todo o processo que a gente teve foi muito difícil, né? Então eu falei, não, ele tá procurando algo, alguma coisa para poder a gente ter essa aproximação de novo. Aí, enfim, eu aceitei o convite, dei muito trabalho para meus líderes, a gente ficava escondido em casa. Eu lembro que lá onde a gente morava era uma frestinha assim, pela frestinha dava para ver, e era de madeira, né? E aí e a gente falava assim, fica quieta, não responde, né? A Mila, tadinha, com o maior barrigão, grávida, ia lá chamar a gente para ir pra célula, e a gente escondido lá dentro de casa, vendo eles chamarem, olha isso. Gente, me perdoa. E aí nós demos bastante trabalho. Mas enfim, aí fui para a igreja e tal, passamos no encontro com Deus, que foi uma bênção, que eu digo que o encontro com Deus foi um divisor de águas nas nossas vidas. É verdade. E aí onde que Deus foi preparando tudo e foi renovando tudo. E aí eu falei para Deus assim, eu pedi uma resposta para Deus. Quando eu vim do encontro, eu falei, Deus, se é Ele mesmo que eu tenho que ficar, se o Senhor tem um propósito na minha vida e na dele, me dá uma resposta. E aí nós chegamos do encontro e fomos direto pro culto, que era assim, né? Sim. Celebrar, né? Celebrar, exatamente. E Deus me respondeu na palavra. Ai, que bom. Que era Ele. Eu falei, meu Deus. Eu lembro que eu falei desse jeito. Acho que o Leandro nem sabe disso. Algumas coisas ele não sabe, né? Eu tô falando aqui. Eu falei assim pra Deus, Deus, tu já me respondeu que é Ele. Então, o Senhor vai ter que restaurar até o sentimento. O Senhor vai ter que colocar dentro de mim o sentimento por Ele novamente, que eu não tenho mais. Eu falei, eu fui sincera com Deus. Na minha ali, eu não tinha nem noção ainda como que falava com Deus, né, ao certo, mas eu falei, Deus, se é Ele, o Senhor tem que colocar o sentimento, que eu não tenho mais. O Senhor vai ter que restaurar tudo. E aí foi um longo processo, não foi fácil, a nossa volta não foi. A nossa aproximação, novamente, eu digo até na intimidade, foi muito difícil para mim. E eu digo que Ele foi, assim, perseverante, porque Ele demorou para voltar tudo aquilo, né, de novo, mas Deus foi fazendo, Deus foi transformando, Deus foi restaurando. Aí depois disso, logo que nós voltamos do encontro, nós marcamos a data do casamento. Nós voltamos do encontro em setembro, em dezembro nós casamos. Já que nós vamos ficar, rápido, né? Nós vamos fazer tudo certinho, né? Então, até propósito, assim, de intimidade, tudo, eu falei pra ele, vamos fazer. Foi onde que o nosso líder falou não, porque era uma brecha, porque a gente já tinha morado junto, né? Sim. Então a gente não pôde. Então nós fizemos propósito, tudo certinho. E aí marcamos a data, dia 29 de dezembro casamos. E aí quando a gente casou veio mais uma batalha, mais uma luta. Porque meu pai não queria mais, meu pai não aceitou a minha volta com ele. E meu pai falava até que ia matar ele, né? Meu Deus. Sim, porque... porque as coisas que aconteceu, né? Exatamente. E meu pai, quando eu falei que a gente tinha voltado e que a gente tinha marcado a data do casamento, ele falou, então a partir de hoje eu não quero mais você dentro da minha casa. E aí não foi fácil, né? Não é fácil não. Eita, ainda quando eu lembro ainda... não é fácil não. Eu sou muito apegada, né, com meu pai, né? Sim. Meu pai, com a minha mãe. Nós sempre fomos assim uma família assim bem unida, né? Sim. E quando meu pai falou, a partir de hoje eu não quero mais você aqui, eu já tinha a Letícia e o Carlos. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Ali eu desabei. Eu falei, meu Deus, acabei de entrar na igreja, passei no encontro, voltamos e já essa luta, né? E eu lembro que eu falei pro meu pai assim, eu falei, pai, tudo bem, o senhor não me quer mais aqui. Eu falei, eu não falei pra ele, mas eu falei, eu não tenho pra onde ir. Mas aí eu falei assim, o senhor não me quer mais, só que eu vou pro culto e quando eu voltar do culto eu saio. E aí fui pra igreja, mas eu chorava, eu chorei o culto inteiro. Não prestei, acho que nem atenção na palavra. E eu lembro que a pastora Ellen, lembra da pastora Ellen, pastor Kleber? Sim. Eles tinham eles tinham uma doblô. E aí eu contei pra eles perguntaram por que eu tava chorando, eu contei. E eles falaram, vamos lá que a gente vai na tua casa e vamos buscar todas as tuas coisas. E eu falei, meu Deus, pra onde eu vou agora? E eu não falava com a mãe dele, porque a mãe dele não me aceitava, porque ela gostava da ex-mulher dele. Oh, Jesus. Então, e eu nunca quis, assim, forçar a aproximação. Ela não gostava de mim, deixa ela lá e eu aqui. Sim. E aí,
eu lembro que a última vez que ele me deu uma surra, né? Antes da gente se separar, eu fiquei com o meu rosto todo deformado mesmo, parecia um bicho. Eu achava que eu não ia voltar mais. E aí ela soube e ela foi lá na minha casa, na onde a gente morava. Quando ela viu, aí ela ainda falou, ela falou, meu filho não é pra você, eu já falei, meu filho não presta. E ela começou a falar, ela falou, você trabalha, você é uma mulher direita e quer continuar com ele ainda depois de tudo isso? Foi aí depois, onde que a gente se separou, tudo. Mas enfim, eu não tinha essa afinidade com ela. Então, eu falei, o que que eu faço? Aí ele falou assim, vamos lá pra minha mãe. Não vai ter pra onde a gente ir, pra onde você ir com as crianças. E aí eu fui lá, aí eu fiquei esperando lá na frente, eu nem entrei. Quem tava lá dentro da casa deles? A ex-mulher dele. Eita. Ela tava lá, porque ela tinha contato com eles, né? E aí o Leandro chegou lá e falou, mãe, vem aqui que eu quero falar com a senhora. E aí explicou a situação, que meu pai tinha me expulsado de casa, que não tinha aceitado a nossa volta. E aí ela falou assim, ó, eu vou aceitar ela aqui por causa das crianças. E aí ficamos lá, foi um processo, mesmo eu estando lá, eu ajudava em tudo, comprava as coisas, tal, não fiquei lá assim... De boa, né? Não, de boa, né? não fiquei. Eu comprava, eu recebia de onde que eu trabalhava, e a empresa que eu trabalhava faliu, mas eu recebia. Ele me pagava como se fosse o salário, né? E aí foi assim, aí ele engravidei lá do Davi, logo depois engravidei do Davi, lá na casa da minha sogra, depois veio a Maria, aí a gente já tava, meu cunhado deu uma casa, a casa que era dele lá no fundo, deu pra gente morar, e nós reformamos ela toda, não tinha, só tinha as paredes, não tinha chão, não tinha nada, era tudo areia, era tudo terra. Pelo menos tinha as paredes, né? Sim, com certeza. E aí foi esse processo, aí fomos pra casa lá no fundo, aí veio a Liz. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Com todas essas crianças, eu falei, como que eu vou trabalhar fora? Não tinha como trabalhar fora. Se eu trabalhasse fora, o salário ia ser pra pessoa que tomasse conta das crianças, que eram 4 já. Aí eu falei, o que eu faço, né? E aí foi onde que eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou trabalhar com 4 crianças? Vai ficar difícil pro Leandro sozinho. E aí foi onde veio a Liz, que é a Liz Baby, né? Que a gente vai falar um pouquinho, né, da Liz Baby. E eu falo, Deus, o que eu faço? O que eu faço? E aí eu tive um sonho. Deus me mostrou em sonho uma loja infantil, com roupas, várias roupas, e reacendeu no meu coração. Eu lembro que eu acordei no outro dia, eu falei, Leandro, o que tu acha da gente começar a vender roupa infantil? E aí eu comecei com R$200. Eu fui no Facebook, lá na internet, comecei a pesquisar umas lojas e tal, e aí comprei umas roupinhas e começamos assim. Não foi fácil, foi muito difícil, porque lá também nós morávamos num bairro que se chama Catarina de Moraes, né? É uma periferia aqui de São Vicente, né? E eu louvo a Deus por tudo que eu vivi lá. Só que eu falei, sabe quando você parece que não desata? Sim. Eu louvo a Deus por tudo, porque Deus preparou tudo. Deus, enquanto a gente estava ali, Deus estava presente em tudo, não deixava faltar nada. Passamos muitas dificuldades, mas Deus supria. Deus sempre supria, porque o Leandro até entra nesse processo de trabalhar, de tomar aquela responsabilidade que ele não tinha, então foi muito difícil. Mas Deus sempre enviava alguém para abençoar. E aí, fiz essa compra, começamos, mas sabe quando você fala assim, meu Deus, não vai, não tá indo. Era só aquele pouquinho, né? Era só aquele pouquinho, só. Aí veio a pandemia, aí foi onde que eu desanimei, que a gente não... Aí que eu tinha que continuar, né? Porque o pessoal não podia sair mais. Sim. Só que aí eu tava com R$300, era R$300. Eu falei, vou fazer outra compra. Quando eu fui fazer essa compra, eu levei um golpe. Eu falei, meu Deus. Aí tinha um Instagram, a loja tinha Instagram, tinha tudo. Eu chamava, tinha administrador, tinha gerente, tinha tudo. Eu chamava todas as pessoas e me respondiam. Depois que eu fiz a compra, chamava, falei, vocês não vão enviar? Não, já foi para envio, o correio que tá demorando. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E nada, passou uma semana, passou 2, passou 3, passou um mês. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus, tomei um golpe, eu não acredito, eu não tinha caído a ficha ainda. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Aí
eu tava muito nervosa, porque eu já não conseguia conversar com eles, eu não xingava, não falava palavrão, nada disso, mas eu falava com eles muito brava, e aí todos me bloquearam. Aí o contato que eu chamava, quando eu olhei, ele mudou o contato, mudou a foto do perfil, e era aquela máscara da Casa de Papel. Nossa. Aí eu falei, eu não acredito que são golpistas. Eu falei, será que eu entrei no golpe mesmo? Ainda não tinha caído a ficha. Eu falei, meu Deus, os únicos R$300 que eu tinha. E aí, enfim, e passou 2 meses, passou 3 meses. Aí eu desanimei, aí eu parei, né? Eu falei, vou parar, não quero mais saber. E aí Deus falava, eu sou contigo, fui eu que te dei. E eu tenho certeza que foi Deus que me deu. Sim, com certeza. Alice Baby, né? Esse nome e Alice Baby. A gente estava num processo muito difícil mesmo quando eu iniciei. Foi um escape que Deus te deu para te levantar, né? Exatamente, foi isso. E aí eu falava assim, foi tu que me deu, como que eu tomei esse golpe? E aí eu comecei a entrar num processo assim, uma guerra espiritual comigo mesmo, né? Uhum. E aí o Leandro um dia eu digo que Deus usou a vida dele, né? Para falar com esse cara, que era um homem, né? E aí ele entrou nesse contato, mas eu ainda tenho o texto até hoje que ele mandou. Ele teve uma sabedoria, eu digo que foi Deus que deu essa sabedoria para eles. E ele conversou com eles de uma forma, e ele falou assim, eu libero perdão para vocês, e a partir de hoje eu libero vocês, né? Nena, diante de Deus, não passou 15 minutos, eles retornaram o Pix para mim. Ai, que bênção. Os R$300 eles mandaram de volta. E aí me bloquearam literalmente. Me bloquearam, eu não conseguia nem mais falar depois. A consciência pesou neles, né? Aí eu mandei um agradecimento e tal, mas eles nem viram mais. Porque eu acho que já tinham me bloqueado, eu chamava... Enfim, aí eu agradeci a Deus e tal. Aí fiz uma nova compra. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero mais ficar aqui nesse lugar. Eu creio que o Senhor tem algo melhor, né? Algo a mais para nossas vidas. Deus tem o melhor pra gente. Com certeza. Eu louvo a Deus, mas eu queria algo melhor. Eu queria uma casa nova, uma casa maior, que lá a gente só... Dá um conforto melhor pros seus filhos, né, Um conforto, Patrícia? lá era só 2 cômodos então, só. Sim. Bem pequenininho. Tanto que o nosso líder, que é o Natanael e a Maria, foram lá. E o Natanael não teve coragem de entrar. Porque quando ele entrou ali, ele viu aquele monte de gente, todo mundo ali dentro daquele cômodozinho. Ele saiu e ele teve vontade de chorar. Ele fala pra gente, né? Que ele teve vontade de chorar. E aí eu falei, não quero mais. E aí entrei num propósito, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei num propósito de 1 mês. Aí fiz um propósito, fiz um jejum. E eu falei, Senhor, chega. Meu tempo aqui acabou. Eu não quero mais. Eu quero algo melhor pro meu... E já tava grávida da Sara. E aí... Não deu 15 dias. Aí o Natanael falou pra gente, começa a procurar casa por aqui. Porque eu falei, eu quero morar do lado da igreja. Era o meu sonho. Eu falava, eu quero morar do lado da igreja. Porque a gente vinha pra igreja com inundação. Enchente lá, enchia muito pra quem conhece o bairro Catarina. E é um pouquinho longe também pra vir a pé, essas coisas. E a gente vinha a pé. É longe, né? A gente vinha a pé. É longe? E a gente nunca, eu falo isso pra glória de Deus, pra glorificar o nome dele. Nós nunca faltamos em nenhum culto. Em nenhum culto, em nenhuma reunião, a gente vinha com enchente. Nós passávamos com água, às vezes, pela cintura. E o Leandro, às vezes, me pegava para mim não deixar eu pisar na água. Ele entrava na água, me pegava por aqui no cangote. A gente tem essa foto ainda. Colocava aqui, passava eu primeiro, me levava lá para cima. Depois ia passando cada uma das crianças. E assim a gente vinha. E foram 10 anos assim. A gente vindo pra igreja e eu falava, Senhor, eu quero uma casa do lado da igreja. Eu quero morar do lado da igreja. Eu não quero trocar de lugar. Sim, eu falava, eu não quero mudar de lugar. Eu não quero vir pra uma igreja perto. Não, eu me converti lá. Eu amo aquele lugar. Eu quero ficar lá. Eu quero uma casa lá da igreja. E aí o Natanael falou, vamos entrar no propósito. Começa a procurar. Aí nós começamos aqui por esse Bitaru. Hoje a gente mora aqui no Bitaru. Procurando. Nada dava certo. Imobiliária. A gente foi na imobiliária. Nenhuma aceitou. Falei, meu Deus, e agora? E a gente andava o dia inteiro procurando. Aí eu cheguei no Natanael, falei, Natanael, chega. Eu falei, tô cansada, a gente não acha. Aí ele olhou assim pra mim. É o teu sonho mesmo vir pra cá? É isso que você quer mesmo vir pra cá? Aí, com aquele olhar dele assim, né? E eu falei, sim. Aí ele falou, já desistiu? Tão fácil assim? Não deu nem 1 mês que vocês estão procurando, já desistiu? O seu sonho é tão pequeno assim? Eu falei, aquilo entrou como um punhal, como uma flecha. Aí eu falei, não, vamos continuar. Aí fomos procurar.
Aí ele conversou com o dono da nossa casa, né? Ainda moramos de aluguel, mas eu creio que esse ano, em nome de Jesus, Amém. a gente vai ter a nossa casa própria. Isso mesmo. E aí o dono da casa, quando soube que a gente tinha 6 filhos, não, ele é português, gente. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não quero. São muitos filhos. Tu conhece, né? Conheço. E aí eles falaram, não, é muito filho, vão quebrar a casa toda, não quero. Hoje eu tô risada, mas quando eu soube, eu falei, meu Deus. E aí ele falou, não quero, não quero, não quero. E aí, enfim. Aí o Natanael conversou com ele, aí nós viemos, conversamos com ele, ele nos conheceu. Eu digo que Deus tocou no coração desse homem e preparou tudo, que ele falou assim, pode falar para eles virem. Eu digo, eu não falei nada para ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, não falei para minha sogra, nem pro meu sogro, porque eu sei que ia ser muito difícil, porque eles eram muito apegados com as crianças. E eu já tinha um relacionamento muito bom com eles. Hoje meu sogro, minha sogra me chama de filha. Meu sogro me chama de filha, né? Ele fala que eu sou uma filha para ele. Sim, a minha sogra não gostava, né, de mim de jeito nenhum. E hoje a gente se trata assim muito bem. Como filho e mãe, filha e pai. O nosso relacionamento é muito bom. Eu falo que o Leandro fala que eles me tratam mais como filha, como ele mesmo, como filho. Eles falam, minha filha, minha filha. E aí, foi assim, viemos pra cá. No outro dia, eu falei, Leandro, a gente não tem nada, só tem uma cama, o armáriozinho de cozinha e o fogão. Vamos assim mesmo, filho. A gente não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Só tinha um sofazinho, um fogão, a geladeirinha, né, que a minha tia tinha me dado, e a cama. Eu falei, a nossa cama, que as crianças não tinham cama. A gente dormia todo mundo no mesmo quarto, eles no chão, tudo no colchão. E aí, vamos embora. No outro dia de manhã cedinho, eu falei, Leandro, vamos contratar o carreto? Porque se a gente contratar cedinho, porque se for muito tarde, a tua mãe e teu pai vão ver. Eu não queria que ninguém visse. Aí, o carro chegou, era 6 e pouco, um caminhãozinho chegou, quando eu tava colocando as nossas coisas dentro, a minha sogra e meu sogro saíram. Eita, aí foi um processo. Aí eu já comecei a chorar, porque a gente já tinha uma ligação muito grande. Eles ficaram assim, nossa, foi muito difícil. Eu saí de lá assim com o coração partido. Por isso que eu não queria que eles vissem, né? Porque eles tinham um apego muito grande com as crianças estavam muito apegadas assim com eles. E aí viemos, eu vim chorando, mas vim, que eu falei, é isso que eu pedi pra Deus, né? Então eu tenho que me alegrar. Uma mudança, né, Patrícia? Exatamente, uma mudança. Aí viemos pra cá, onde a gente mora hoje, e já estamos 3 anos aqui. E aí foi assim, aí viemos, já tá a Liz Baby, aí dei continuidade na Liz Baby. Aí foi indo, clientes um indicando pro outro, e eu digo que eu ainda vou ter minha loja física. Nome de Jesus. Eu amo trabalhar online, e pra mim, o pessoal fala assim, você não deseja, eu quero a loja física. Sim. Só que, sabe quando você gosta de trabalhar online? Porque eu acho que eu consigo retorno, né? Isso, e eu fico perto dos meus filhos, sim. Eu consigo atender todos eles, porque eu tenho 4 pequenos. Então, se eu tiver a minha loja, tudo bem, eu vou contratar funcionários, vão ficar lá, mas eu acho que eu consigo ficar mais perto deles, assim, online, né? É verdade. Eu consigo ficar perto, eu consigo levar eles pra onde for, que nem os meninos agora que jogam. E também você vai ter o teu horário, né? Isso. Porque se você tiver uma loja, você vai ter o horário pra abrir, horário pra sair, então vai ser mais complicado para você sair. Isso. E você trabalhando online, você pode deixar o cliente, responde o cliente, vai numa padaria, vai no mercado, volta. Isso, exatamente. Né? Consigo levar eles, que nem o Leandro tá trabalhando. Sim. Meu filho treina, ele faz futebol, né? Então, agora, os 2. Eu consigo ir ver um jogo. Lá no jogo eu tô trabalhando. Eu tô no jogo, eu tô no mercado, eu tô trabalhando ali no celular, tô conversando com o cliente, tô mandando fotos e consigo ir junto com eles e acompanhar, né? Então, eu digo que a Liz Baby foi uma bênção, né, na minha vida, foi um escape, que nem você falou, foi um escape que Deus deu. Que tá até hoje, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A Liz Baby já tem 5 anos, que é a idade dela, e é isso aí. E a Liz Baby, gente, é uma figura. A Liz Baby é um amor de pessoa, ela. É uma criança, assim, maravilhosa. Sim. Muito esperta. A idade dela é muito esperta, né? Sim, ela pergunta cada coisa. Que eu falo, Jesus, essa menina tem 5 anos.
Mas isso é benção, mesmo. Patrícia, É é benção. São Sim. filhos abençoados, né? Sim, meus filhos São são escadinha, abençoados. mas foram abençoados, né? Sim, muito, Foi bem com criada certeza. assim, né? Na dificuldade e tudo, mas Deus Sim. sempre estando junto, né? Exatamente. E hoje estão aí firme e forte, Sim, com certeza. né? Uns já estão trabalhando, Sim, outros em já nome de Jesus. estão encaminhando, Sim. mas Deus sempre dá o sustento, Sim, Deus sempre dá. né? Sempre dá o Sempre sustento. envia anjos, eu digo que envia anjos, né? Quando a gente tá ali na dificuldade, Deus sempre envia alguém. Deus é maravilhoso. Eu digo que Deus, eu não largo esse Deus por nada. E eu falo assim pra Deus: Senhor, eu falo pra Deus, eu não quero sair da tua presença. Eu quero estar na tua presença todos os dias eu falo isso. E eu falo pra ele, eu falei, não me deixa sair. Eu falo isso pra Deus. Assim que eu converso, eu falei, Pai, não me deixa sair da tua presença, porque não tem outro lugar melhor. Não tem. Tudo que eu já vivi esse mundão. Eu hoje sei que nem o pessoal fala, ser crente é chato, ser crente é isso e aquilo. Gente, não é. A gente pode sair, a gente pode se divertir, a gente pode sair em casais, a gente sai, não sai, Nena? Sim. A gente sai, a gente vai se divertir, Sim. a gente vai pra restaurante. Tem coisas que a gente, claro, não convém mais a gente fazer. Sim. Que nem a bebida que não me fazia bem. Sim. E hoje eu consigo, eu sou feliz sem a bebida. Bebe água. Vou até beber um pouquinho de Bebe água, bebe refrigerante, bebe suco e come, que é uma beleza. Sim. Coisa melhor é comer, né? E a gente é feliz. Sim. Eu falo, não é chato, não. É um prazer, eu amo a ser vida cristã. normal que a gente tem. Exatamente. Né? Uma Exatamente. vida normal. Porque, né, a gente ser crente, que a gente não pode... Você pode fazer, mas depois vem a fatura. Exatamente, então você as tem que ser consequências. crente mesmo. Exatamente. Às vezes os meus filhos saem, né, vai pra uma festinha, aniversário, essas coisas. Sim, os meus eu também sempre vão. falo pra ele, vai crente e volte crente. Exatamente. Porque o teu testemunho conversa essas pessoas. Exatamente, é isso Não é mesmo. fora da presença da sua mãe e do seu pai que você vai ser outra pessoa diferente. Sim. Mas quem tá vendo é Deus, não é eu. Que é o nosso testemunho que conta, Sim, né, Nena? com certeza. Nosso testemunho. Eu falo isso para os meus filhos, falo isso para o meu esposo. Eu me importo com o que as outras pessoas pensam de mim. Sim, com ao meu certeza. respeito. Eu também me importo. Eu me importo. Eu falo, tem gente que fala assim, não tô nem aí pro que os outros falam. Eu me importo. Eu quero viver ali uma vida de santidade, procurar buscar mais a presença de Deus, Sim. me afastar de pecado, de estar falando da vida dos outros, que isso foi uma coisa que eu nunca gostei mesmo, e de estar falando com outro, isso eu nunca gostei, nunca gostei. A gente conversa, lógico, quando a gente tá em amigo, mas não ficar fazendo fofoca ou ficar de leve trás, nunca. Aonde que eu morava, o pessoal sabe como que é lá, vai falar da vida dos outros pra ver, se não leva... Eu já morei na Catarina, quando eu era solteira. E acontece não tinha o quê? filho, né? Foi uma época muito difícil pra mim também. E vai falar da vida dos outros pra ver. Então, mas eu nunca gostei, então sempre me afastei. E é isso que eu preservo, né? A minha integridade, o meu caráter. Eu falo que o meu caráter diante de Deus, o meu testemunho para as pessoas, o que vai contar, como eu sou, né? O que eu faço. Porque quando todo mundo tá me vendo ali é fácil. Ah, sim. Né? Quando todo mundo tá ali vendo o que eu tô fazendo e eu ser uma pessoa na sua frente, na frente do Natanael, que é o nosso líder, é fácil, mas e quando você tá lá no oculto? Você tem que ser em casa o que você é em casa, na rua, onde você for. Exatamente. Você tem que ser a mesma pessoa. Exatamente. Eu sou assim, eu sou alegre, eu gosto das pessoas, eu Sim. falo mesmo, eu tenho essa intimidade com as pessoas. Sim. Então tem que ser o que você é. Sim. Às vezes a minha filha fala assim, mas eu puxei a quem? Eu falei, mamãe. É igual o Guilherme que tá aqui. Ele fala com todo mundo, eu nunca vi, ele faz uma amizade muito rápido. Tem Muito aqui rápido. puxado, né? Eu Tem peguei aqui um puxado. Uber meu no instante, assim, ele já conversou com o Uber, já entrou numa conversa e foi. Sim. E foi indo e, sabe, já pegou amizade com a pessoa. Mas isso é muito bom, né? É bom conversar, Sim, né? com certeza. Porque uma pessoa que fica, cara, faz essas coisas, pessoa triste. Sim, Eu falo que é a pessoa que não conhece Jesus. é verdade. É Tipo verdade. assim, você não comeu hoje. Tem tudo E não tem aquele nada. vazio, e não tem nada. Entendeu? É Agora, verdade. quando você passa a aceitar Jesus, a receber Jesus verdadeiramente, você é uma pessoa totalmente diferente. Ou você doente, ou você sempre vai estar alegre. Sim. Você não sente mais aquela tristeza, aquela de ficar sozinho num canto, Sim, triste, verdade. não. Porque você tem uma pessoa ali do teu lado. Sim, isso é Não é muito isso, bom. Patrícia? É isso, bom. Tem coisa melhor, e né? eu quero já agradecer, né, por esse convite de estar aqui com você,
É sempre muito bom, né? A gente tá conversando, a gente conversa muito, gente, muito. Faz tempo que a gente não se reúne, é assim, verdade, mas a gente conversa no muito. No lanchinho da tarde que eu gosto de fazer, Sim, eu vou voltar a fazer. E ela é assim mesmo, viu, gente? E agora com esse café da manhã, é só um café, um bate-papo também. Sim. Mas eu vou voltar a fazer, meninas, que eu faço durante um mês, eu faço um chá da tarde. Então eu convido umas mulheradas, a gente bate um papo, assim mesmo, a gente muito bom. canta, a gente muito louva. bom. Sabe, a gente fala bastante de Deus. Sim. E é muito bom. E eu vou continuar fazendo também o chá da tarde. Só que o chá da tarde não vai ser gravado. Mas o café da Nena é gravado. Amém. Com certeza. Eu quero agradecer, né? Obrigada mais uma vez por mais esse convite de estar aqui com você, da gente estar batendo esse papo. E, gente, uma coisa que eu não tinha, isso eu não posso deixar de falar. Eu tava tão relaxadinha comigo. Tão relaxadinha, eu não tava nem aí pra mim mais. Eu falava assim, meus filhos estando bem arrumados, pra mim é o que importa. Mas não, gente, essa mulher me despertou. Então, ó, você que tá aí assistindo o looks da Nena, chama ela, pega a roupa, ela fala tudo pra vocês, a roupa que combina, gente, ela tem um gosto assim maravilhoso. Ela fala o que combina, o que não combina. Coloca esse sapato com essa calça. Eu amo. Porque depois que ela começou a me dar esses toques, ela ia lá na minha casa. Ela falava assim, marquei unha. Eu não fazia unha, eu não fazia cílios, eu não fazia nada. E essa mulher ia lá e falava assim, já marquei a unha pra você fazer. Foi numa rede de mulheres. Foi isso mesmo. Foi, não foi, Nena? E ela falou assim pra mim, já marquei unha pra você fazer e marquei cílios. Eu falei, não, mas eu nunca fiz cílios, eu vou ficar parecendo um bicho, eu não quero fazer. Foi, não foi, né? Eu falei, não, eu vou querer arrancar tudo. E ela, no outro dia, ela tava lá na minha porta e falou, o seu horário tá lá, eu tô aqui na sua porta te esperando. Eu falei, meu Deus, essa Nena é doida mesmo. Eu falei, meu pai. E aí comecei a fazer, gente, e depois que você começa, você não quer parar mais. Aí você começa, aí ela falava pra mim assim, coloca esse vestido com esse sapato. E eu olhando ela também, que eu gosto dos looks dela, então eu já olhava ali. Então chama ela que ela vai dar várias dicas pra vocês e é top. As roupas dela é top, ela vai falar. Então eu comecei a também cuidar mais de mim e eu tô amando. É muito bom, mesmo, né? Eu comecei na minha saúde também a fazer exercícios e um processo de emagrecer também, né? Que eu perdi 14 quilos. É muito bom. Você começa a se amar, porque a palavra de Deus fala, né? Isso mesmo. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, como que eu vou amar o próximo? É verdade. Não é? A gente começar a olhar no espelho. Se sentir bem, né? E se sentir bem, exatamente. Se a gente estiver bem, a gente vai estar bem com as outras pessoas. Com certeza, né? Então eu quero já te agradecer também. Obrigada. E muito obrigada. Uma benção mesmo. Nina, obrigado. Esse café da manhã aqui com a Patrícia foi uma benção. Muito bom. Da outra vez ela não pôde vir. Sim. Por causa das crianças dela, mas a gente tem que entender, né? Mas hoje ela veio, tá aqui tomando café comigo, tá? Eu quero agradecer, Patrícia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu filho. Que esse ano Deus transborde a riqueza dele sobre a sua vida. Sobre o seu esposo. Que Deus restaure cada vez mais a vida espiritual de vocês. Sim, em nome de Jesus. Recebo. Meninas, obrigado. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe o dia de cada uma. A gente vai estar agora orando aqui, tá? A gente encerrar. Sim. Tá? Mas fica com Deus. Que Deus abençoe o dia de cada uma. Amém. Vamos orar, Patrícia? Vamos orar. Ora aí, Patrícia. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, Jesus. por mais este momento, por Sim, mais meu esta Deus. manhã maravilhosa na Tua presença, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Eu louvo a Deus, Senhor, pela vida da Nena, Pai. Obrigado, Continue meu abençoando, continue transbordando, Pai, a vida dela em todas as áreas, sua família, seus filhos, Pai. Sim, e esse meu podcast, Senhor, que elas traga, Pai. Eu creio que o Senhor vai enviar, Pai, muitas pessoas aqui Jesus, abençoadas, Pai. Sim, meu que Pai. vão trazer, Pai, dicas, Pai, verdade, maravilhosas, Jesus. Pai, e passar o testemunho, que é o principal. Amém, O testemunho que o Senhor fez na vida de cada uma aqui, Pai. verdade, Já te Jesus. agradeço, Pai, por esta manhã e te louvo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigada.